Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa Câmara Entrevista Especial CMP. Esse programa é uma parceria entre o CMP, Centro Municipal dos Professores de Passo Fundo, e a TV Câmara, Canal 16. Na noite de hoje vamos falar sobre o assunto inclusão, especialmente a inclusão escolar. Um assunto polêmico, um assunto complexo, mas que certamente está presente no dia a dia do professor em geral e do professor municipal. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos hoje dois convidados muito especiais. Temos inicialmente a professora Adriana Pizzuti, professora municipal há 23 anos, graduada em História e especialização em Psicopedagogia, coordenadora do Núcleo de Educação Especial da SME e também professora da UPF. Professora Adriana, boa noite e seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, muito obrigada. Temos também o professor Ronaldo Pires Canabarro, professor de História da Rede Municipal e coordenador do Grupo Plural Coletivo LGBT. Professor Ronaldo, seja bem-vindo ao nosso programa e muito boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Nós vamos começar o nosso programa hoje fazendo uma pergunta que vai servir para os dois. Eu gostaria de ver a opinião dos dois a respeito de uma questão que é curiosidade, eu acho que de todos aqueles que se interessam pela questão inclusão. Ronaldo, a escola é hoje realmente um espaço de acolhimento e respeito às diversidades? Olha, Eduardo, eu ainda vejo que a gente tem uma distância muito grande de considerar a escola realmente inclusiva. Eu acho que a gente está numa caminhada que ela já tem alguns anos, mas ela, na minha opinião, ela não pode ser considerada ainda inclusiva. Principalmente porque a gente tem N situações em que vai desde o despreparo de alguns professores, de alguns profissionais, até a própria escola muitas vezes não tem a estrutura adequada para todas as inclusões necessárias. Então eu acho que a gente ainda tem um caminho muito grande a trilhar. Acho que a gente não pode considerar que a escola é esse espaço hoje. Professora Adriana, concorda com o professor Ronaldo? O que a senhora acha com relação a essa questão em especial? Eu vejo que muito tem sido feito em relação à inclusão. A escola, ela está num processo de se tornar uma escola inclusiva. Por isso que muitos professores estão tendo a oportunidade, né, de realizar essa formação. Formação nos aspectos especificamente da educação especial, mas principalmente nessa formação pessoal, que ela tem que ser construída juntamente com essas questões teóricas da aprendizagem. A escola, ela precisa ser um espaço de inclusão. Até porque se a gente parte do pressuposto que nós somos todos diferentes, e se nós somos diferentes, todos devem ser incluídos, porque um é diferente do outro e, consequentemente, não tem lugar para os iguais. E eu acho que esse é o ponto de partida para a gente se pensar nessa inclusão, né? Que a diferença, ela é o dia a dia de uma sociedade. E, de um modo geral, Adriana, não só a escola, mas como é que você vê a questão da sociedade em si? Como é que a sociedade hoje está vendo a questão da inclusão? Está mais fácil para o aluno e para a pessoa incluída conviver na sociedade de um modo geral? Eu penso que sim. Eu acho que esse caminho trilhado desse processo de inclusão escolar, ele vem facilitando que a sociedade conviva de uma forma mais efetiva com as pessoas que têm deficiência. Possa entendê-los melhor também? Sim, eu acredito que sim. Consegue viver de uma forma mais tranquila também, e penso assim que no dia a dia da movimentação, vamos supor assim, até da cidade, isso já é mais tranquilo, quando a gente vê uma pessoa cega, uma pessoa surda, um deficiente físico, alguém pedindo um auxílio para atravessar uma rua, ou uma informação, isso também está mais tranquilo. Num primeiro momento, alguns anos atrás, a gente via assim que as pessoas tinham muito receio, né? E hoje não, eu vejo assim com maior tranquilidade. E você acha que isso é fruto, inclusive, das políticas para as escolas de inclusão? Eu acredito que sim, porque a legislação, ela não é nova. Se a gente for pensar na legislação, ela parte lá de 1948, quando se tem desculpa, agora esqueci.
Questão da inclusão. Não. A Declaração dos Direitos Humanos, desculpa. Perfeito. É a Declaração dos Direitos Humanos. Quando começa a Declaração dos Direitos Humanos, lá já diz que é direito iguais para todos. Não há nenhum tipo de discriminação. Então, se nós formos pensar nessa caminhada, muito se perdeu. A gente está perdendo muito tempo, desde 1948 a hoje. Em 2004... São mais de 50 anos. Né? Exatamente. Em 2004, a política pública e da educação inclusiva Direito à Diversidade, que foi um programa oferecido pelo MEC, isso veio aproximar toda essa legislação que foi sendo construída. Claro que essa legislação ela teve influências externas, influências internacionais, né? Como o Jotim na Índia, Salamanca na Espanha, a Convenção de Guatemala, tudo isso que veio... foram encontros internacionais que deram direitos às pessoas com deficiência, né? Direito à diversidade, na verdade. Eu acho que esse é a parte também disso, direito à diversidade, que essa diversidade existe e ela tem que ser respeitada. E depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre os tipos de diversidade, Adriana, que a gente encontra hoje, não só na escola, mas na sociedade em geral. Professor Ronaldo, a discriminação ela está presente nas escolas, isso não há dúvida. Quem é professor sabe disso. A gente na sociedade, né? E na sociedade de um modo geral, seja na questão racial, na questão econômica, em especial na questão da orientação sexual. O que a escola hoje está fazendo para romper inicialmente com esse preconceito, tornar a vida um pouquinho melhor do aluno ou do aluna que de alguma forma ele é diferente? Bom, Eduardo, eu acho que talvez seja importante para alguns que estão assistindo entender o porquê que o professor Ronaldo fala, né, de onde parte esse discurso. Eu sou um dos coordenadores do Plural, que é um coletivo LGBT aqui de Passo Fundo, né, então um coletivo que defende direitos humanos para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Então essa sopa de letrinhas aí que se dá para entender um pouco dessas identidades e dessas orientações sexuais que permeiam a sociedade, que sempre existiram, que não é, né, às vezes eu acho que você também utilizou, né, hoje a gente convive, não, a gente sempre conviveu, né, com o diferente, a forma é como estava, né, até bem pouco tempo atrás, surdos e cegos eram restritos ao seu espaço familiar, né, porque a escola não os aceitava como alunos regulares e por isso tinha uma escola separada, né? Então as pessoas não eram vistas e essa invisibilidade também fez parte e faz parte da discriminação, né? Então a gente vive numa cidade como Passo Fundo com cerca de 200 mil habitantes que circulam, nós temos 185 mil habitantes, mas nós temos pessoas que circulam aí pela cidade e nós temos uma população negra que segundo o IBGE chega a quase 50% da população, né, entre negros e pardos, que é relativo com relação àquilo que se fala. Isso numa cidade que tem características de descendências... Mesmo sendo, exatamente, alemãs, descendências alemãs e italianas. E, no entanto, a gente observa no ensino superior um índice muito baixo, né, de negros. Então, eu acho que quando você fala em discriminação, ela está presente na escola, sim, ela está presente na escola porque a escola faz parte dessa sociedade. Então, não haveria como ser muito diferente. E quando se fala em discriminação com relação à orientação sexual e identidade de gênero, né, entendendo aí que o gênero é uma construção social e que lá em 1950 Simone de Beauvoir, que é uma das primeiras feministas, né, escreve ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Eu acho que essa é a perspectiva que a gente tem de pensar. O gênero é algo construído socialmente. O que é ser mulher, o que é ser homem hoje é algo que é diferente do que era alguns anos atrás. Então, essa construção do que é ser homem, do que é ser mulher, ela é uma identidade de gênero construída socialmente. E isso também perpassa por uma individualidade. Cada um, né, tem a sua construção de orientação sexual de forma muito individual e única e não está ligada a fatores ou somente biológicos, ou somente sociais, ou somente construcionais externos, né? Eu acho que é uma interação disso tudo. E a escola, quando respondendo a sua pergunta, como que a escola ela está contribuindo? Eu acho que a escola ainda tem uma discussão muito pequena. Essas discussões sobre orientação sexual e identidade de gênero, muitos professores passam correndo disso, né? Muitos não só passam correndo com os alunos, como passam correndo na própria formação deles. Isso porque a universidade não os deu formação, isso porque lá na escola, quando eles estudaram, também não debateram sobre sexualidade. E eu acho que, pelo menos aqui no município,
nós não temos uma política de formação de professores que envolva esse assunto. A grande maioria dos professores, dos colegas professores, não se sente preparado, e aí eu coloco algumas aspas, né, no não se sentir preparado, porque eu acho que cada um deve buscar sempre o melhor na sua preparação para a sala de aula, mas não se sente preparado em como lidar com uma discriminação feita a uma aluna que é lésbica, ou um aluno que é gay, ou uma aluna travesti. Por que nós temos hoje uma evasão de praticamente 100% das travestis, elas não ficam na escola, não concluem, muitas não conseguem concluir nem o ensino fundamental. Porque a sua identidade de gênero, que é diferente do sexo biológico, ainda é excluída da sociedade, ainda é excluída da escola, né? E não é só porque os colegas a discriminam, é porque a escola não consegue lidar com essa discriminação, né? A escola não sabe o que fazer. Bom, não adianta eu repreender o meu aluno porque ele está xingando o coleguinha de viado. Eu tenho de pensar em que estratégias eu posso utilizar no meu ensino para fazer com que ele entenda que, ao chamar o colega de viado, ele está desumanizando ele. Está tornando ele um animal e não humano. De ofensa, não é mesmo? Né? Não pode ser levado não pode ser levado como ofensa. Mas não é no sentido que não pode ser levado, porque isso destrói a autoestima de uma criança. Né? Muitas crianças são assim chamadas, né, discriminadas, sem nem mesmo se saber se ela será ou não, se ela terá uma orientação sexual diferente da maioria. E não sei se diferente, porque eu acho que quando a gente fala diferente parece que existe uma coisa que deve ser normal e uma coisa que é anormal, né? Na verdade, a gente tem, e sabidamente a ciência mostra que existem orientações sexuais diferentes dentro da humanidade. Então nós temos a heterossexualidade, a homossexualidade e a bissexualidade. Essas três orientações sexuais, elas são parte da estrutura humana. E elas não divergem porque uma é certa e a outra é errada, ou porque uma é normal e a outra é normal. Na verdade, existe um maior número de heterossexuais, né? Porém, isso não quer dizer que esse seja o normal, né? Que esse é alguns termos que acabam se misturando aí, né? Tu comentaste que aqui em Passo Fundo, pelo menos, nos cursos de formação, não se contempla essa questão da sexualidade. Tu tem notícia de alguma rede, de algum estado ou algum município que já tem esse programa na sua formação? Já, existem. O estado de São Paulo já tem há alguns anos formação. Existe um grupo de formação de Brasília que é bastante interessante a forma como eles trabalham. O Rio de Janeiro, Porto Alegre tem já desde 98 os primeiros cursos de formação da rede de professores de Porto Alegre. Começou com Nuances em 1998 ainda, né? Mas são todas formações pensando na estrutura individual dos professores e talvez algumas pequenas ações para com os alunos. Eu acho que ainda se precisa pensar em como esses materiais vão chegar até os alunos, em como esses professores vão trabalhar com os alunos, em como a ideia de tirar a sexualidade da ideia de sexo, né, única e exclusivamente, e pensar a sexualidade como algo ligado a afeto, como algo ligado à vida de todos nós. A vida, né? De uma forma geral. A vida de uma forma geral, porque cada um exerce a sua sexualidade de uma forma saudável. E é isso que a gente tem de passar para os alunos. Como exercer a sua sexualidade, seja qual for ela, de uma forma saudável. Sem que tenha que carregar um fardo. Um estigma, exatamente. Professora Adriana, a senhora como coordenadora do programa de inclusão aqui da SME, provavelmente a senhora tenha dados importantes, estatísticos com relação à inclusão. Eu gostaria mais ou menos de saber dados como, por exemplo, o número de incluídos que nós temos hoje nas escolas, quais são os tipos de inclusão que mais acontecem nas escolas, mais ou menos a senhora teria essas informações para passar ao nosso telespectador? Sim. Quando o programa foi instituído, o Programa de Educação Inclusiva, Direito à Diversidade, foi instituído em Passo Fundo, nós tínhamos nas nossas escolas municipais em torno de 5 ou 6 alunos incluídos com deficiência. Hoje, no ano de 2012, nós estamos com 416 alunos incluídos. Então, se você puxar isso graficamente, né, houve constantemente uma entrada de alunos nas redes, nas escolas regulares, porque no município nós não temos classes especiais, eles estão inseridos regularmente nas turmas das escolas. O tipo de inclusão quanto ao tipo de inclusão, assim,
o maior número, vamos dizer assim, 90% dos alunos incluídos, eles são alunos com deficiência intelectual, né? Nós temos alunos com deficiência física, cegos, surdo, transtornos globais do desenvolvimento, como autismo, por exemplo, né? Mas o maior número realmente dos alunos incluídos é com a deficiência intelectual. Me parece que essa questão, talvez seja uma das maiores dificuldades, eu como professor percebo que é uma das grandes dificuldades de se lidar numa escola, porque quando você recebe um aluno cego, um aluno surdo, um aluno com uma deficiência muito aparente, o modo de tratar, nós já estamos tratando melhor essa questão. Mas o aluno com a dificuldade intelectual, ela é muito sutil, essa dificuldade. E nós demoramos um tempo para perceber que realmente aquele aluno não era um preguiçoso, não era um desleixado, apenas ele tinha essa deficiência. Sua limitação cognitiva. Pois é, mas Eduardo, olha só, se a gente for pensar no trabalho que está sendo realizado, inclusive com o SEMAI, em parceria com o SEMAI, que é o Centro Municipal de Atendimento ao Aluno, né? Nós percebemos que esse diagnóstico, essa percepção, se é um aluno da educação especial, se é um aluno que apresenta uma deficiência intelectual, se reduziu bastante, né? Então, quando o professor, o coordenador pedagógico percebe que este aluno está tendo uma dificuldade, além daquela dificuldade momentânea de aprendizagem, ele já é encaminhado para fazer essa avaliação. A partir do momento que no diagnóstico ou nessa avaliação, né, já se percebe essa dificuldade mais acentuada, levando a uma deficiência intelectual, nós já entramos com um trabalho junto à coordenação pedagógica dessa escola e com a sala de recursos que esta escola possui, né, para que o professor da sala de recursos já vá fazendo as orientações aos professores dessa criança ou desse adolescente, que possa ver que maneira trabalhar, qual é a melhor metodologia, que materiais eu posso utilizar para que essa criança tenha um aproveitamento cognitivo de aprendizagem na sala de aula. Professora, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre essa questão do atendimento desse tipo de aluno. Existe algumas opiniões de que a maioria das escolas deveriam contar com psicólogos, mas depois a gente vai conversar. Okay. Antes de ir para o intervalo, eu quero rapidamente que o professor Ronaldo me diga o seguinte: os professores, professor Ronaldo, estão preparados para enfrentar essas questões da sexualidade na escola? Olha, eu gostaria de dizer que sim, assim como eu acho que a Adriana gostaria de dizer que todos os professores estão se sentindo tranquilos com relação à inclusão de alunos com deficiência em sala de aula. Mas eu ainda vejo que não, né? Eu vejo que isso, como eu disse no início, eu acho que a escola ainda tem um grande caminho a trilhar. E eu acho que a discussão de inclusão ainda precisa ser muito mais profunda dentro das escolas. Eu acho que os alunos com deficiência ainda, muitos colegas não compreendem o que é inclusão de uma forma real e efetiva. Eu creio que muitos colegas também carregam um preconceito. Também, mas isso é inerente a todo ser humano, né? Todos nós temos preconceitos e todos os dias temos de fazer esforço para que esses preconceitos sejam rompidos, né? Porque a gente nasce e se constrói numa sociedade que é preconceituosa de várias formas. Então a gente precisa romper com isso. Eu acho que nós, profissionais de educação, mais do que nunca, precisamos pensar como nós podemos romper com o nosso preconceito primeiro. E aí a gente vai rompendo com outros, né? Então, depois do intervalo, tu vai me dizer, em termos práticos, como é que a gente faz para romper esses preconceitos. Nós estamos conversando com o professor Ronaldo Pires Canabarro e com a professora Adriana Pizzuti sobre o tema inclusão. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Fique conosco. Olá, estamos de volta com o programa Câmara Entrevista Especial CMP. Esta noite estamos falando sobre o assunto inclusão escolar. Estamos recebendo dois professores, o professor Ronaldo Pires Canabarro e a professora Adriana Pizzuti, coordenadora da SME para as questões de inclusão. Professora Adriana, uma das grandes reclamações com relação à inclusão foi a questão da estrutura física das escolas. Eu como representante sindical e também como professor, ouvi diversas reclamações no sentido que, no início do processo,
os alunos eram levados até a escola ou matriculavam-se na escola e a escola não tinha essas condições estruturais para atender esse aluno com necessidades especiais. Essa situação mudou, professor, ou continua ainda um trabalho a ser feito, a ser construído? Eu vejo que é um trabalho que precisa ter continuidade. Né? Ele muito já se fez em algumas escolas que havia uma necessidade mais urgente, né? Desde colocação de um piso tátil, indicações de rampas, foi sendo feito adaptações. Mas as escolas novas, as que estão sendo construídas no decorrer desse processo de inclusão, elas já vêm sendo construídas com esse aspecto arquitetônico, né, dentro que eles chamam do desenho universal, já se vem sendo visto e colocado, enfim, nas escolas. Né? Por exemplo, existe uma escola que está em construção agora, que é a Escola Matos, no bairro do mesmo nome, Vila Matos. Essa escola, ela já está sendo construída dentro desses padrões de universalidade que a senhora está nos citando? Sim. Sim, inclusive com as rampas, com as questões do piso tátil para os alunos cegos. Portas mais amplas. Portas ampliadas. Bebedouros mais baixos. Toda ela está sendo adequada a esse novo processo. Até porque nós não se pode mais construir, né, sem ver esse desenho universal, ter essa arquitetura toda planejada. Isso é uma obrigação legal da prefeitura? Isso, da prefeitura, inclusive dentro das normas da arquitetura. Da arquitetura para esse tipo de construção. Isso. Professor Ronaldo, o senhor vai ser palestrante em um evento promovido inclusive pelo CMP, que fala sobre a questão da sexualidade e sobre o movimento de luta pela cidadania na escola. Perfeito. O senhor poderia falar um pouquinho sobre esse encontro? Quando vai acontecer e como vai acontecer? Claro. Então, no dia 20, às 19h30, lá no Academia Passo Fundense de Letras, o CMP está organizando um seminário que já teve 2 encontros e agora será o 3º encontro, então eu estarei lá palestrando, né? Não digo palestrando porque eu acho esse termo um pouco distante do que eu me proponho lá, que eu acho que é um momento de reflexão com os colegas e de pensar, né? Como que as nossas escolas estão lutando por cidadania e por inclusão das mais variadas situações, né? Que muitas vezes se fala em inclusão e se pensa somente em questões de deficiência. E não é. Quando a gente pensa em inclusão, a gente pensa em diversidade. E falar em diversidade é falar em diversidade humana. Né? Essa diversidade humana vai das mais variadas situações. Né? Então, eu acho que isso é importante a gente ter esse espaço lá, e o CMP está de parabéns de organizar esses espaços de discussão, porque é esses espaços que podem oferecer ao professor algum tipo de pensar diferente o dia a dia dele. Então eu acho que dia 20, então, que é Dia Nacional da Consciência Negra também, isso é muito importante a gente destacar. A gente vai estar lá na Academia Passo Fundense de Letras discutindo esses assuntos e pensando um pouco aí, refletindo juntos. Sempre lembrando ao telespectador que é no dia 20, às 19h30, na Academia Passo Fundense de Letras. Na verdade, esse é o último dos debates promovidos pelo CMP. O CMP inova esse ano, promovendo discussões importantes sobre temas importantes, e vamos encerrar esse ciclo com o professor Ronaldo nesse dia, no dia 20, na Academia Passo Fundense de Letras. Professora Adriana, essa questão da inclusão, como a senhora mesmo disse, ainda é um caminho a ser percorrido. A senhora provavelmente vai deixar o cargo de coordenadora da inclusão, me parece que seja isso, mas eu gostaria de ver com a senhora como a senhora vê a perspectiva em termos de futuro para a questão da inclusão, em termos de Passo Fundo e também em termos de gerais, em termos de Brasil. Como é que a senhora vê essa questão em específico? Eu acho que nós temos que dar continuidade ao trabalho em relação a esse processo de inclusão, até porque quando nós trabalhamos com a inclusão do aluno nas turmas regulares, e nós precisamos fazer formação para esses professores. Então, eu acho assim que a formação é o ponto-chave ou a base de todo esse processo inclusivo acontecer com maior efetividade nas escolas. Então, eu penso que esse seria a continuidade, ou seja, que um dos pontos principais passaria pela formação. Passa pela formação. Né? Nós temos as salas de recursos, que também temos formação com os
os professores que atuam nas salas de recursos, que fazem esse link com toda a escola em relação aos alunos, né, as questões metodológicas, as questões até mesmo sociais dessa criança na escola. Eu acho que isso é muito importante. E eu vejo, então, assim, que este processo ela não terminará. Né? Ele terá que ter uma continuidade, até porque é uma continuidade em todo o Brasil, enfim. Eu creio que, inclusive, até uma tendência mundial, pelo menos nos países ocidentais, de que isso aconteça de uma forma natural, não é mesmo, professor? Isso. É importante destacar, eu acho que com relação à inclusão que a professora traz, que essa é uma luta de movimentos sociais de muitos anos, né? Então, os movimentos sociais que lutam por direitos humanos, incluindo aí o movimento de pessoas com deficiência, é hoje, né, um ganho, talvez para muitos possa parecer pequeno, mas é uma luta que vem de dezenas de anos, para simplesmente serem reconhecidos como seres humanos que podem estar nos mesmos espaços que os demais, né? Porque a professora ainda citou antes a questão arquitetônica, né? Nós temos um histórico de construções que foram feitas e pensadas única e simplesmente para as pessoas que andam, né, que ouvem, que enxergam, de uma forma que todos os demais não podiam sequer acessar esses espaços. E esses espaços incluem a escola. Então eu acho que isso que parece hoje uma novidade, na verdade é uma luta que vem de muitas pessoas para simplesmente se reconhecer como seres humanos. E aí a gente inclui, né, a questão do racismo, o quanto os negros tiveram de lutar para serem reconhecidos enquanto cidadãos desse país, e o quanto hoje ainda, infelizmente, se tem de brigar e se tem de lutar para que homossexuais, né, que lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais possam ser reconhecidos única e simplesmente como seres humanos. Né? Que tenham suas diferenças, sim, todos nós, como a professora no início falou, todos nós somos diferentes. E essa é a ironia da nossa humanidade, a gente luta o tempo todo por igualdade, sendo todos diferentes. Né? E eu acho que a luta, na verdade, é por equidade. Né? Professor Ronaldo, eu conversando com a professora Adriana e com você, a gente nota que, na verdade, o ponto-chave da questão da inclusão passa realmente pela formação do professor. Com certeza. Formação de um modo global, um modo abrangente, mas eu gostaria de lhe colocar uma situação que é bem prática, dia a dia, e a gente não quer aqui receitas prontas, mas eu acho que todo professor gostaria de ouvir pelo menos uma orientação nesse sentido. É quando acontece aquela situação que você citou no outro bloco. O coleguinha é ofendido pelo outro, até pelo colega ser um pouco diferente, ter alguma diferença em relação ao seu comportamento, ele é ofendido, o professor ouve isso. O que esse professor faz naquele momento? Deixa passar, conversa depois, atende a questão ali no momento? Qual é o procedimento? O que o professor Ronaldo faria nesse momento? Eu acho que dizer o que cada um deve fazer é meio complicado. Eu acho que a sala de aula tem um papel muito subjetivo de cada professor, né? Mas eu sempre penso que a melhor forma de se resolver preconceitos, e aqui a gente está falando de preconceitos e não de conceitos formados, é parando nesse momento dizendo, bom, por que você falou isso e vamos pensar sobre isso? Porque se você simplesmente barrar, dizer, não, você não pode falar sobre isso, você não pode discriminar o seu colega porque ele está acima do peso ou porque ele tem alguma deficiência física. Se você disser simplesmente o não pode, vai continuar acontecendo. Eu acho que tem que parar esses momentos e por isso a escola tem esse papel com todos os professores, porque todos os professores têm de falar a mesma língua, né? Por que eu não posso discriminar uma pessoa com deficiência? Porque ela deve ter os mesmos direitos de todos e porque ela é um ser humano. E você tem que discutir isso lá, desde a base, lá da educação infantil. Então, eu acho que a questão principal, isso falando de sexualidade, que, né, é o que eu milito e o que eu posso, de repente, falar um pouco com mais propriedade, é dizer... não se pode lidar nada com tabu. Né? Quando se lida com tabu, dizer, não, eu não vou discriminar o meu colega porque ele é cego, porque ele é coitado, ele nasceu cego. Não, porque todos nós temos algum tipo de necessidade especial ou de deficiência. Né? Eu tenho uma pequena deficiência auditiva, o outro colega usa óculos, ele não é deficiente visual. E por aí a gente vai colocando e vendo que, na verdade, todos nós temos algum tipo de necessidade e que alguns em uma medida maior, outros menor, mas todos nós somos diferentes e especiais. Eu acho que o ideal, a receita é
Aconteceu alguma situação, vamos refletir todo mundo junto. Todos na sala precisam pensar sobre aquela situação para que ela não se repita de uma forma impensada. Porque muitas vezes o aluno nem faz de uma forma pensada, maquiavélica, não, eu vou maltratar o meu colega. Né? Algo que está presente, que acontece no dia a dia, não só das crianças e adolescentes. Provavelmente copia modelos. Que eles repetem, né? Que nós repetimos muitas vezes. Eu ia te questionar com relação ao professor todos os professores terem a mesma fala. Eu acho que isso é uma questão da própria gestão da escola, do diretor, ter esse olhar atento, não é mesmo, professor Ronaldo, com relação a fazer com que todos os professores possam... Mas eu penso que é mais abrangente, Eduardo. Eu acho que nós, enquanto movimento social, a gente luta para que o município tenha políticas efetivas. Assim como tem uma política de inclusão para pessoas com deficiência, tem assim uma política de formação para os professores com relação à sexualidade. Que se pense em materiais pedagógicos, que se pense em possibilidades e atividades didáticas, que se pense em que matérias se pode abordar e que muitas vezes é um tema transversal. Sim, é um tema transversal. Porém, muitas vezes o tema transversal cai na vala comum, ninguém trabalha, porque é um tema transversal. Né? Eu acho que isso tende a acontecer como uma política municipal. Ele tem que ser muito mais do que só a decisão de uma gestão ou outra gestão. Ele tem que ser mais do que a decisão de um professor individual ou do outro. Acho que tem que haver uma política municipal que pense essa inclusão de uma forma holística, ou seja, de uma forma global e verdadeira. Enquanto ela acontecer em movimentos muito esporádicos, nós vamos sempre voltar a discutir a mesma coisa. Né? Professora Adriana, a gente está falando aqui da questão, o professor Ronaldo fala em específico da questão da sexualidade, mas eu tenho uma curiosidade, eu acho que todos os professores também têm, com relação a algumas deficiências em especial. Por exemplo, o aluno autista. Me parece que é uma deficiência com um grau maior de dificuldade de se lidar na sala de aula. Gostaria de saber da senhora se existe algum tipo de deficiência que que o aluno não pode permanecer em sala de aula e que deva permanecer em um grupo separado. Existe esse tipo de deficiência? Não, nós não temos. Não se pensa, né, em que porque fulano, o aluno possui isso, ele não pode estar inserido na sala de aula ou na turma regular. Não se pensa desta forma. Se pensa sim que a escola, que a sala de aula é um lugar de todos. Todos. E quando nós falamos em todos sem nenhum tipo de discriminação. Realmente, pensando nisso e pensando no que você havia perguntado anteriormente, da questão de como realizar esse trabalho, ele passa por uma questão da formação, questão de estudo, de busca desse conhecimento desse professor, desse grupo, dessa escola, para fazer um entendimento de como trabalhar com esse aluno. Isso é muito importante. A escola estar buscando essas informações, buscando esse estudo, para que tenham um atendimento melhor e mais adequado. Isso sim eu penso que seria o ideal que acontecesse nas nossas escolas. Aproveitando, professora, como é que está em questão da comunidade? Como é que é a questão da aceitação por parte da comunidade em relação à inclusão? Os pais perderam, porque me parece que existia um pouco do receio de expor o seu filho, de levar até a escola. Esse temor, ele se dissipou ou ele ainda existe? Como é que está funcionando essa questão da comunidade em si? De uma forma geral, porque a gente tem visto, acompanhado, fazendo visitas às escolas, isso me parece muito tranquilo, né? Em relação às famílias, à comunidade, à sociedade daquele bairro, me parece muito tranquilo. Não percebo e não há relatos, pelo menos, que haja algum tipo de discriminação ou algum tipo de entrave dessa criança permanecer na escola. A gente não tem essa questão está caminhando mais tranquilamente. Muito tranquilamente. Eu acho que esse processo de 7 anos, né, desenvolvendo, falando sobre inclusão, formando, né, e esclarecendo sobre o assunto, vem gerado bons frutos. Vem mostrando, né, a essa comunidade o quanto a gente está querendo acolher os alunos, né? Não que a gente não esteja totalmente preparados. Não, eu acho que a gente nunca está totalmente preparados. Mas a gente está com uma receptividade muito grande em acolher esses alunos. Mas, professora Adriana, eu acho que, só fazendo um gancho com o professor Eduardo fala com relação aos alunos, né, ele citou a questão do autismo.
Mas eu acho que o município ainda tem que pensar a inclusão de uma forma um pouco mais global. Eu acho que ainda falta algumas estruturas para as escolas, né? Em especial aí escolas que têm alunos com uma deficiência intelectual ou uma deficiência mental grave. Às vezes se falta acesso a uma monitoria mais presente, um monitor ou uma monitora mais presente. Algumas escolas não têm o atendimento educacional especializado na própria escola, ou não tem que se deslocar. Isso, de certa forma, eu acho que ainda tem muitas questões a ser repensadas. Acho que a própria estrutura, né, de formação desses professores do atendimento educacional especializado, ela ainda é pequena, apesar de a gente saber que muitos professores do município estão buscando, e isso é ótimo. Né? A gente tem a Federal de Santa Maria oferecendo, tem várias instituições oferecendo, mas eu acho que a gente ainda tem de pensar essa formação também acessível a outros professores, né? Outros professores entender o que é uma deficiência intelectual, o que é uma deficiência mental, como, e também sinto falta como professor de nós termos espaço de ter acesso a materiais pedagógicos específicos ou atividades didáticas específicas, né? Teve uma fala da professora Rosimar, há algum tempo atrás, uma das formações, em que ela colocou uma charge que eu achei muito pertinente. Ela colocou assim, bom, tenho lá um elefante, uma girafa, um macaco, né? E eu olho para os três e digo, todos vocês têm de subir nessa árvore e vão ser avaliados por isso. Né? E nós, professores, ainda fazemos muito isso. A gente olha para todos aqueles alunos e diz, vocês todos têm de fazer isso, eu vou avaliar por isso, né? Por fazer a mesma coisa. Né? E não entender, nós, professores, ainda pecamos em não entender que cada aluno é um universo em particular e que tem necessidades diferentes. Não estou colocando aqui uma questão tão individualista, né? Mas que essas situações de inclusão precisam de ser pensadas assim. Né? Se o meu aluno ele tem uma deficiência, tal seja a deficiência, eu tenho de entender como eu vou trabalhar com ele o inglês, a história, ou seja qual disciplina, e como eu posso ajudar ele para que ele realmente aprenda dentro das limitações dele, da forma como as limitações dele lhe permitem. E eu acho que isso ainda falta no nosso município. Eu acho que nós ainda temos muito a avançar para que nós, professores, tenhamos isso como uma forma, e não de receita de bolo, né? Mas como uma forma de poder pensar dentro da minha matéria como eu posso ajudar esse aluno. Eu concordo contigo, Ronaldo. Sim, que nós temos muito ainda a fazer nos aspectos da formação do professor, principalmente dos anos finais. Né? Foram apenas 2 anos de formação específica para os professores de anos finais. E eu acredito que essa deve ser uma continuidade nessa próxima etapa, né? De continuar fazendo formações na área de educação especial, abrangendo todos esses aspectos de conhecimento, né, para os professores dos anos finais e continuar também com os anos iniciais, que já faz um longo tempo que se vem trabalhando com os professores, inclusive da educação infantil, anos iniciais, né, que já vem trabalhando há mais tempo com essa formação. Eu penso que sim. Enquanto aos monitores, eu também penso que nós temos que agilizar de alguma outra forma. Eu acho isso muito importante, porque nós temos essa necessidade, a gente vê essa necessidade. E os professores das salas de recursos, as salas de recursos, nós temos 20 salas de recursos atualmente no município, uma da educação infantil e 19 do ensino fundamental, implantadas em funcionamento. Para o ano de 2013 em diante, nós temos mais 9 salas para serem implantadas no ensino fundamental, e eu acho que isso vai facilitar muito em algumas escolas com mais dificuldade de acesso, de ir até a sala de recurso polo, então isso vai facilitar, né? E mais 3 salas de recursos na educação infantil. Então elas vão ser implantadas a partir de 2013, porque ele é um programa do MEC, então a gente espera os equipamentos chegarem para que essas salas sejam implantadas, e esse equipamento chegou a partir de agosto, né? Então ele ainda está sendo encaminhado para as escolas. E eu acho que isso é uma boa notícia e uma perspectiva de um melhor trabalho também. Sem dúvida. Infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a presença da professora Adriana Pizzuti, a presença do professor Ronaldo Canabarro. Eu acho que hoje nós conseguimos dar um passo com relação a esclarecimentos importantíssimos, com relação à questão da sexualidade, com relação à inclusão de um modo geral. Eu acho que o professor que está nos assistindo e a comunidade em geral
pode ter um pouco melhorar a sua visão com relação a essa questão tão importante para o mundo educacional e fundamental para a sociedade. Eu quero agradecer a você, telespectador, por ter ficado conosco e convido a você que fique conosco, porque daqui um pouquinho tem mais programação aqui no TV Câmara. Uma boa noite